Itaplay, personalidades e destaques. Patrocínio, Escritório de Advocacia Francischini, Colégio Objetivo Itapira, Casa das Telhas e Madeireira, Funerária Itapirense Aliança Familiar, Moi Pneus, Centro Automotivo, Combal, tudo em elétrica e iluminação, Pesqueiro Recanto do Trevo, no final da Rua Lindóia e Cristália, sempre um passo à frente. Muito bem, começando mais uma edição do programa Personalidades e Destaques, parceria com a Multiplay e Itaplay. Como nós anunciamos, ao longo da semana, a convidada de hoje é a doutora Ana Cristina Meizicas. Ela é tabeliã do primeiro cartório de notas da cidade de Itapira. E claro, a gente já vai perguntar, agradecer primeiro a participação especial da Débora, sua filha que esteve com a gente, meu comandante Rafael Bertanha, com apoio técnico da Ana Rodrigues. E, claro, primeiro agradecer, dizer que a gente está sem máscara aqui, dado a distância social, que é o nosso distanciamento dentro do protocolo sanitário. E, primeiro, agradecer a presença da doutora Ana Cristina Meizicas aqui na nossa entrevista especial de hoje. Até porque vamos entender um pouco da importância do cartório na vida das pessoas. E a importância do cartório na vida das pessoas, principalmente no momento pandêmico que ainda estamos vivendo. Doutora Ana, um prazer tê-la aqui com a gente. Me deixa muito alegre a sua participação e a gente conseguiu um espaço na sua agenda para você estar esmiuçando e dizer, de começo da entrevista, quem é a doutora Ana Cristina Meizicas? Boa tarde, JP, boa tarde a todos, e eu me sinto muito honrada de estar aqui, ter sido convidada por você para falar um pouco sobre mim e sobre a minha atividade, sobre a atividade tabeliã, a atividade tabeliônica, e como pode contribuir para a sociedade como um todo, E estou aqui à sua disposição, JP. Primeiro, você é paulistana. Eu sou paulistana. Eu nasci em São Paulo, na zona norte de São Paulo. E lá morei em São Paulo até 24 anos. Me mudei de São Paulo para São João da Boa Vista. De lá, morei por quase 2 anos em Itapiratiba, onde fui tabeliã de notas e oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais, e de lá me mudei para Itapira, onde estou agora, dia 21 de outubro, faz 10 anos, comemorando 10 anos. 10 anos. Eu conheci a doutora Ana Cristina Meizicas no saguão de espera para falar com o prefeito. Dali a gente fixou uma amizade muito educada, uma amizade muito maravilhosa, até pela atividade dela. A gente recorria e recorre sempre ainda aos conselhos dela como tabeliã. Bom, a importância do cartório na vida das pessoas, eu lembro que eu acompanhei uma palestra sua que você fez na maçonaria da cidade de Itapira, e eu fiquei encantado com o seu desenvolvimento e a importância que a gente teve, que eu acabei de perceber, eu não tinha ideia de que como um cartório é tão necessário na vida das pessoas, Então, a atividade da gente é bem relacionada à fidedignidade, à atividade de trazer aos negócios jurídicos a segurança jurídica. Então, o objetivo da atividade tabeliônica é proteger as partes e impingir aos documentos a segurança jurídica. E, com isso, a gente faz toda uma análise do documento, a gente orienta as partes, a gente equilibra as partes, às vezes a gente também faz instrumentos públicos para as pessoas que solicitam e que necessitam de instrumentos públicos, porque alguns negócios jurídicos só podem ser feitos por instrumentos públicos,
E em outros, a gente faz reconhecimentos de firmas, autenticações de documentos, ou seja, a gente dinamiza a vida das pessoas, dá segurança jurídica aos negócios, né, fazendo com que os negócios sejam mais dinâmicos, de uma forma barata, né, ao contrário do que ocorre nos países que seguem a common law, né, como os Estados Unidos, o Reino Unido, né, onde vigora o princípio da segurança relacionada aos seguros. Lá, o que garante os negócios jurídicos são os seguros particulares, né? E aqui é a fé pública tabeliônica, né, no sistema latino. Legal, eu queria até perguntar para você, hoje está tudo certinho, uma escritura passa para outra, a escritura passa para outra, está tudo certinho, já tem um histórico. E como começou a se organizar as escrituras aqui no Brasil? Eu gostei muito dessa parte, eu fiquei tão contente quando eu acompanhei a sua palestra, já tive o privilégio de entrevistar pela Rádio Clube de Itapira. Quero mandar um abraço para o Chico Carlos, que nós estamos em rede com a Rádio Clube de Itapira, estamos na minha live, JP João Roberto Panizola, estamos também com o site da Rádio Clube de Itapira e com as 4 plataformas aqui da Mogi Play. Só para a gente falar um pouquinho da origem, de como chegou essa organização de hoje. Hoje você pega uma escritura, está lá, fulano de tal, confronta com ciclano, do lado do fulano, e como que começou a organizar isso? Eu sei que já vem de algum tempo, né? Da época do Império, mas é bom as pessoas terem uma ideia de como isso chegou até hoje e como se organizou, como que esquadrejou tudo isso. Primeiro, para a gente pensar em escrituras públicas, a gente tem que pensar em contratos, né? Então, se a gente pensar em contratos, é um pressuposto da vida social, que as pessoas tratem umas com as outras. E tratar com outra pessoa, a gente firma contrato. E quando a gente contrata, o ideal é que a gente firme isso por um documento, né? E desde que isso se passou a existir na vida social, as pessoas se valem de instrumentos, né? O que o tabelião faz é instrumentalizar a vontade das pessoas, né? Então, as pessoas já chegam ao cartório com um contrato feito entre elas. Elas já contrataram. Eles chegam ao cartório para que o tabelião instrumentalize o contrato. Aí, o tabelião, com a sua fé pública, questiona as partes se aquela é realmente a vontade delas e instrumentaliza aquilo que as pessoas já afirmaram entre elas. E fazendo o contrato, o tabelião vai fornecer aquele instrumento além da segurança jurídica, do equilíbrio entre as partes, da publicidade, né, da conservação do ato, vai fornecer também o sigilo, né, que a gente também impinge aos documentos, e além desses atributos todos que eu acabei de falar, a gente também possibilita, no sistema brasileiro, por exemplo, que os negócios acima de 30 salários mínimos sejam passíveis de serem registrados. Porque negócios que envolvam bens imóveis acima de 30 salários mínimos necessitam ser instrumentalizados por escrituras públicas. E, tendo em vista, depois de ter sido feita a escritura pública, é levada a registro e a transmissão da propriedade imóvel propriamente dita. Como é que isso se deu aqui no Brasil? Desde as primeiras... Da chegada, né, envolve a Sesmaria. Isso, desde a chegada dos portugueses no Brasil, né, chegada das primeiras caravelas, já vieram 2 notários
Olha. Consta, né, dos anais da história, que vieram 2 notários de Portugal para cá, e acompanhando já as primeiras expedições e já narrando, né, para o rei todos os relatos, né, da expedição, e aqui permaneceram. E quando houve a transmissão das sesmarias, né, cada uma das pessoas que receberam as terras, eles tinham também autoridade para nomear nas suas terras tabeliães. Já tinha alguém com fé pública. Já tinha alguém, exatamente, tabeliães que instrumentalizariam os contratos que fossem firmados, né, entre as pessoas que ali residiriam. Então, quer dizer, sempre esteve na história, desde os fenícios, desde que surge a escrita, né, uma figura que tomaria nota e instrumentalizaria a vontade das pessoas. Num primeiro momento, mais dos soberanos, né, dos senhores feudais, depois, e depois da corte, né, como um todo, e depois atingindo a população em geral. É uma bela história, né, de como começou os nossos terreninhos aí, que nem diz o outro, os nossos terrenos, coisa e tal. E também a gente tem uma passagem na Bíblia que consta lá, se eu não me engano, Abrão, ele arruma, foi tua matéria também, tá? Então estou copiando tudo. A pauta nossa é essa aqui, ó, tá maravilhosa a nossa pauta. E a primeira escritura consta que foi Abraão quando ele arrumou um local para enterrar a esposa ou alguma coisa, ele comprou uma propriedade ali. Você deu esse toque quando eu acompanhei a sua palestra. E é interessante que as pessoas saibam disso. Então, a Bíblia relata, né, que houve negócios jurídicos, né, nas próprias escrituras, né? Então já se refere a negócios jurídicos escriturados na própria Bíblia. E tem várias passagens na Bíblia. Então tem Ruth, tem também uma outra referência a negócios jurídicos feitos na Bíblia. E então a gente sabe, né, que é uma atividade longeva, né? É uma atividade significativa para a história, e a gente perpetua a história. Por exemplo, na minha serventia, no primeiro cartório de Itapira, que foi instalado em 1872, ou seja, antes da proclamação da República, nós temos escrituras de venda e compra de escravos. E registravam em cartório a venda do escravo? Fazia escritura pública de venda e compra de escravos. Era uma mercadoria. Era uma mercadoria, literalmente, né? O que eu lamento muito quanto à vida das pessoas, mas é um dado histórico, né? E consta dessas escrituras que às vezes essas pessoas, os escravos eram vendidos, as mães eram vendidas com seus filhos, às vezes eram vendidas às famílias, e isso a gente só pode evoluir enquanto civilização se a gente tem acesso a esses dados, através dos registros que foram feitos por alguém que conservou, né? Então, eu acho que é importante também para a humanidade, né, que hajam pessoas, né, que façam bem a conservação, o registro e a arquivação, o arquivamento de dados históricos, né? E a gente faz esses resgates, né, da história. Então,
propriamente na minha serventia, eu tenho parte da história de Itapira, né? Quem comprou, quem vendeu, né? Como transitaram as propriedades, né? E eu acho que, e de alguma forma eu também me perpetuarei, né? Na história. Da cidade de Itapira, né? Sem dúvida. Bom, agora a gente vai para uma pausa rapidinho, o nosso comercial é curtinho, e a gente vai falar da vida do cartório, da vida do tabelião, da tabeliã, na época Covid, é a época em que a gente está vivendo. Casa das Telhas e Madeireira. Cobre qualquer orçamento. Aceita todo tipo de cartão de crédito. Tradição, qualidade e credibilidade no mercado de telhas e madeiras. Casa das Telhas e Madeireira. Avenida Cira Aparecida Vieira Serra 219. Telefone 3863-2048. Combal. Variedade de modelos e ótimos preços em ventiladores, calçados para trabalho com tecnologia alemã e biqueira de PVC. Tudo em elétrica e iluminação para a sua residência ou comércio. Avenida Brasília 340, Jardim Magali. 3863-5024. Funerária Itapirense. Plano assistencial Aliança Familiar. Descontos em médicos, dentistas, exames, fisioterapia. 3863-6819, 3863-6820. Rua Rui Barbosa, 123. Mãos que guiam e orientam nas horas difíceis. Colégio Objetivo Itapira. Matrículas abertas. Informações 3863-3303, WhatsApp 99930-4672 ou acesse objetivoitapira.com.br. Que eu chamo você. Muito bem. Ao vivo e a cores é assim mesmo. Já vou chamar meu querido Rafael Bertanha para vir com o pessoal que está nos acompanhando aí através das nossas, na rede mundial de computadores. Diga lá, Rafa, boa tarde. Boa tarde, Jota. Eu vou falar pra você, tô gostando da entrevista, viu? Faz tempo que você não apanha desse jeito aí. É, né? É bom. Você não viu nada. O JP, o Fernando Palmieri tá assistindo a gente, a Leise Ribeiro Bolso. Como eu saí aqui, tinha mais também aqui, eu acabei perdendo, mas tem bastante gente assistindo. E JP, parabéns pela entrevista. Uma entrevista que legal, que a gente vai recuperar a história nossa lá de trás dos negros. Isso é muito bacana. E ainda como isso foi mapeado, né? Como foram as escrituras daquela época. Eu fiquei em dúvida como é que fizeram. Ela já disse, veio 2 tabeliãs, né, da época já a mando de Portugal, do Velho Mundo, para vir organizar aqui o nosso jovem Brasil, né? Em 1500. O Fernando Palmieri coloca aqui, em 1932, devido à Revolução Constitucionalista, o primeiro cartório de Itapira teve os seus 3 meses de luto e respeito à causa, talvez o maior período da sua história fechado por tanto tempo. Fernando Nastre Palmieri é suspeito nós dois falarmos dele, nós amamos ele, né? Com certeza. Fernando Palmieri, que é um grande prazer de saber que você está aqui conosco, né? E não poderia faltar, né? Até porque você esteve conosco lá na palestra e foi coprodutor da palestra também, que a gente participou lá na maçonaria. Muito obrigada, Fernanda. Eu quero mandar um abraço aqui e agradecer o Escritório de Advocacia Dr. Francisquini, Funerária Itapirense, Aliança Familiar, Pesqueiro Recanto do Trevo, Pesqueiro Lindóia, Combal Hidráulica Elétrica, Colégio Objetivo do Felipe Fraceto, Cristália, sempre um passo à frente, Mois Centro Automotivo, Casa das Telhas e Madeireira, primeiro cartório de notas das cidades de Itapira, Sindicato dos Servidores na pessoa da Cristina Gomes e Produtos Rafinato. Muito bem, já vamos acionar a doutora Ana para falar um pouquinho como é que ficou a sua situação, a sua atividade na época da pandemia. Eu sei que os escritórios, que eu vou chamar assim, os tabeliões, né,
Os cartórios ficaram com vidro, vocês se prepararam muito. Mas como é que foi o dia a dia para conviver com isso? Diminuiu as escrituras, algumas coisas ficou para trás, ficou coisa pendente, vai ficar problemas para frente com relação à pandemia? Bom, JP, eu lamento muito que estejamos todos passando por um momento pandêmico, né? A gente lamento muito que a gente esteja perdendo tantas pessoas queridas, né? E me solidarizo com as famílias, né, que têm perdido entes queridos. E desde o começo da pandemia, eu tenho tomado todas as precauções, assim como eu tenho certeza que os meus colegas, porque participo também de vários grupos de tabeliães e registradores de imóveis também, e de registro civil também. Então, os colegas da atividade, do extrajudicial, têm tomado todas as precauções possíveis para garantir a segurança dos seus funcionários e dos usuários do cartório. Houve um grande salto na atividade notarial do ano passado para cá, que foi a implantação pelo CNJ e pelo Colégio Notarial, autorizada pelo CNJ, feita pelo Colégio Notarial do Brasil, que foi o e-notariado. O e-notariado é a possibilidade que nós tivemos da utilização de uma plataforma nacional, fazermos escrituras públicas à distância. Então, nós conseguimos hoje colher assinaturas digitalmente nessa plataforma. Então, nós utilizamos essa plataforma para enviar a minuta depois de aprovada pelas partes. Depois, vamos desde o princípio. As partes nos procuram, né, dentro de algumas regras estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo próprio Colégio Notarial do Brasil, nos procuram solicitando que lavremos a escritura. Nós elaboramos a escritura e levamos essa escritura para uma plataforma nacional. Essa escritura, uma vez estando na plataforma nacional, nós podemos fazer totalmente digitalmente essa escritura ou hibridamente essa escritura, que seria uma parte digital e outra parte física, né? E a gente pode colher a assinatura das pessoas em qualquer lugar que elas estejam do planeta. Dá para eu comprar um terreno, por exemplo, morando em Itapira, dá para eu comprar um terreno, por exemplo, vamos bem a distância, São Paulo. Dá para você comprar em Manaus. Que legal. Sabe? Então, só que aí você não... Se você está comprando um terreno em Manaus, quem teria a competência, a atribuição para fazer essa escritura seria o colega de Manaus. Tá. Então, tem algumas regrinhas, né, de territorialidade que qualificariam o tabelião para fazer essa escritura, que é a única coisa que a gente ainda está se adequando, né? Mas isso também já está se sedimentando entre os tabeliães, tá? Mas facilitou muito a vida do usuário. Então, todas as escrituras, por exemplo, todas cadastradas nesta plataforma, doutora Ana? Todas as escrituras e procurações podem ser feitas por essa plataforma. Então, hoje, o usuário não precisa mais sair de casa. Olha que facilidade. E isso deu-se e emancipou mais no momento da pandemia. Não, já vem vindo já. Essa ferramenta, ela foi desenvolvida por conta da pandemia.
né, objetivando. Eu acho que tinha também uma questão do próprio avanço, né, tecnológico, né? mas se acentuou a necessidade por conta da pandemia, porque não faz mais sentido que as pessoas hoje se acumulem, né? E eu acho que a pandemia não vai passar de uma forma completa, porque a possibilidade de variantes do coronavírus é muito grande. Não vai erradicar, vai ser Eu muito acho que difícil. não vai ser erradicado. Eu acho que a gente vai conviver com o vírus, com as suas mutações, né? E a gente vai ter que continuar tomando vacina anualmente e se protegendo, distanciamento social. E a gente vai conviver com o vírus como a gente convive com a influenza, com outras doenças. Mas a gente está aprendendo. Então, no meu cartório, por exemplo, o que eu implantei? Eu implantei uma parede, né, um isolamento de blindex. Né? E os meus funcionários utilizam a máscara N95 para proteção bucal, né? Eles utilizam também luvas, porque o papel, né, o manuseio de papel, reza a lenda, né, porque não se sabe muito sobre o coronavírus, reza a lenda que nas superfícies o coronavírus possa ficar até 72 horas, né, em atividade. E eu peço para os meus funcionários usarem esse equipamento que hoje eu considero de segurança, porque eu acho que isso os alerta para que não toquem nas suas mucosas, sabe, sem tirar a luva. E a porosidade do papel também é algo que pode absorver e... Eu acho que não. A gente não tem, é que você falou, não tem manual de instrução. Não tem. Não tem, isso contagia, aquilo não, aquilo sim, não existe ainda. Vamos descobrir com o tempo. Eu acho que se você não tiver nenhuma lesão nas suas mãos, eu acho até que você não vai ter problemas de se contaminar pelas mãos. A questão é você levar as suas mãos às suas mucosas. Então, se você leva as mãos à mucosa, seja o seu olho, seja nariz, ouvido ou boca, você corre o risco de se contaminar. Então, com a luva, eles já notam que tem alguma coisa estranha e aí eles não se tocam e tiram a luva para se tocar. Bom, rapidinho, vamos aí pro testemunhal do colégio Objetivo, ou comercial então, depois a gente vem com o Objetivo. É rapidinho, gente, a gente está falando aqui com a doutora Ana Cristina Meizicas, ela é tabeliando o primeiro cartório de notas da cidade de Itapira. Laboratórios Medilabor e Italab. Excelência em exames laboratoriais, inclusive para Covid. Supervisão da doutora Roberta Carmona. Rua Duque de Caxias, em frente ao Pronto Socorro da Santa Casa. Fones 3863-1472 e 3843-2807. Moi Pneus, revenda autorizada Michelin, centro automotivo de revenda de pneus, alinhamento, balanceamento, suspensão, acessórios, tudo com excelente atendimento, economia e serviços de primeira. Loja 1, Avenida Castro Alves, 253, Itapira. Loja 2, Avenida Mogi Guaçu, 3477, na divisa Mojimirim-Mogi Guaçu. E loja 3, Rec Center, Rua Helena de Moraes Trane, 506, Parque Santa Bárbara, em Itapira. Cristália, um complexo industrial, farmacêutico, farmoquímico, biotecnológico e de pesquisa. Desenvolvimento 100% brasileiro. Seu portfólio tem 350 medicamentos em cerca de 500 apresentações. Cristália, sempre um passo à frente. Pesqueiro Recanto do Trevo. Que tal uma boa pescaria em um lugar lindo e familiar, com farta variedade de espécies e reposição contínua? O local perfeito para momentos relaxantes é Pesqueiro Recanto do Trevo, no final da Rua Lindóia.
Muito bem, voltando com o programa Personalidades e Destaques, fazendo aqui o testemunhal, o Colégio Objetivo em Itapira, na direção do Felipe Fraceto. Em 2022, o Colégio Objetivo estará de casa nova. Nossa nova sede terá muito mais espaço, contato com a natureza e o acolhimento e qualidade de ensino de sempre. O novo endereço será na rua Hildebrando José Rossi, número 89. Acompanhe as redes sociais do colégio, pois postaremos sempre os avanços da obra e as novidades. Para seus novos objetivos, um novo Objetivo Itapira 2022. Morrer lá. Voltando com o programa Personalidades e Destaques, falando aqui com a doutora Ana Cristina Meizicas, ela é tabeliando o primeiro cartório de notas da cidade de Itapira. Doutora Ana, para a gente encerrar essa nossa entrevista, aquilo que a gente combinou, o tempo, né? Alguma coisa que eu não te perguntei que você gostaria de dizer e que seria importante para o nosso público que participa aqui com a gente na nossa entrevista? Eu acho que a gente tem que procurar se acalmar, né? A gente tem que procurar pedir a Deus que nos oriente, que nos acalme, que nos dê fé, né? A gente tem que procurar ter fé, a gente tem que se ater, que é um passo de cada vez. As jornadas, por mais longas que sejam, sempre ocorrem um passo de cada vez, né? A gente não pode hoje matar o leão de amanhã. Então, hoje, só o leão de hoje. Basta um leão por dia. É. O Rafael quer fazer uma pergunta antes de você fazer a sua consideração final. Diga lá, Rafael. Doutora, qual está sendo a maior dificuldade agora, neste momento de pandemia? A gente sabe que muitas empresas estão encontrando dificuldades devido à pandemia. Qual está sendo a maior dificuldade dentro do cartório? Bem, a gente teve uma redução significativa do número de da prática dos atos, né, e em decorrência disso também do faturamento do cartório, né? O que era de se esperar. Tem sido reaquecido o mercado do começo desse ano para cá. Eu acho que é também bastante natural, porque as pessoas não vão visitar as casas das outras pessoas para comprar imóvel, vender imóvel, num momento de pandêmico, né? Então, o fluxo de venda e compra de imóveis, pelo menos no meu cartório, diminuiu bastante. Aumentou, infelizmente, o número de inventários, né? Verdade. Então, a gente tem passado também um desgaste emocional muito grande, né? Com inventários, inclusive, de famílias, porque a gente tem casos de inventários de mãe, filho, pai, filhos, várias pessoas da família que morreram, sabe, com diferença de horas, né? Então a gente sofre com isso também, né? É um desgaste emocional para a gente também, né? E a gente tem que se preocupar em fazer também um acolhimento, né, emocional dessas pessoas, né? Eu até pergunto como que lida com essa situação, porque quando a gente vê famílias inteiras sendo destruídas por causa de um vírus, e vocês tendo ali que lidar com essa situação, como é que lida com essa situação, com as pessoas ali? Rafael, Boa pergunta. é só utilizar o amor. Eu amo o que eu faço, assim como eu sei que você também ama o que você faz. Foi a primeira coisa que você me disse quando eu cheguei aqui. E quando a gente ama o que a gente faz, a gente não trabalha nenhum dia na vida. Então, eu amo trabalhar com pessoas. Eu amo acolher pessoas, sabe? Ser útil na vida das pessoas. E a minha utilidade não está só na instrumentalização do documento. Está no acolhimento das pessoas. Então é isso que eu faço. As pessoas passam a ter um convívio
com a tabeliã, com a atendente. Eu até gostaria de perguntar para você também, doutora Ana, se antigamente o cartório era para fazer escritura, para fazer contrato, para fazer isso. O escritório hoje se presta a mais serviço, né? Eu acho que houve uma mudança da postura, né? Eu acho que houve uma mudança da humanidade, né? A gente não tem como negar que houve uma mudança da humanidade, senão eu não estaria aqui, né? Porque há bem pouco tempo atrás as mulheres não ocupavam cargos, muito menos como que eu ocupo hoje, né? Eram só os homens que faziam negócios e nada contra os homens fazerem negócios, mas acho que as mulheres também são hábeis. Eu acho que hoje em dia as pessoas estão mais humanas, as pessoas estão mais próximas, hoje em dia as pessoas estão mais acessíveis, né? E isso fez com que nós que trabalhamos em cartórios, hoje a gente tem mais contato com as pessoas. Antes, as pessoas faziam escrituras muito na beira do balcão, sabe? Passava e assinava. E depois da Constituição de 88, que houve a instituição da outorga da delegação das serventias extrajudiciais através de concurso público, houve uma mudança de paradigma do tabelião e do oficial de registro, que é essa necessidade de que seja uma pessoa preparada juridicamente, preparada também e provada através de um concurso público e provada de uma forma bastante minuciosa e bastante criteriosa, né? E isso fez com que todos nós que prestamos concurso público, que não somos melhores do que os nossos colegas que têm tanta experiência que nós não temos, né? Então, que a gente acaba se complementando, como eu e com Maurício, que é o meu colega de Itapira, a quem eu respeito muito, admiro e me sinto muito honrada, né, de trabalhar junto. E a gente vê que tem formas diferentes de trabalhar. Então, ele tem um jeito de trabalhar, a equipe dele tem um jeito de trabalhar e a minha equipe tem outro jeito de trabalhar, sabe? E tem clientes para o Maurício e tem clientes para a Ana. Então, 75 mil habitantes numa cidade de Itapira e tem clientes para os dois. E a minha equipe é preparada por mim para esse acolhimento pré-escritura, durante a escritura e pós-escritura. E o que eu prezo muito é a pessoa, sabe? Muito mais, às vezes, do que o negócio. Porque o negócio é estanque e a pessoa não. O negócio para ali, a pessoa continua. Exatamente. Eu até queria, agregando aí, perguntar para você, porque o cartório não só mais escritura, qual a outra atividade que o escritório faz hoje? Porque você vende um carro, pode ir lá no escritório, você tem que reconhecer firma, parece que não há necessidade mais de fazer um divórcio na justiça, o próprio cartório, só para a gente passar para as pessoas que estão nos acompanhando. Mais essa atividade de ajuda às pessoas, né? Bom, primeiro que lá no nosso cartório, lá no cartório primeiro tabelionato de notas e de protestos de Itapira, eu cumulo duas atividades que é notas e protestos. Então, eu já tenho duas atividades, duas atribuições distintas. Protesto não precisa de maiores explicações e notas tem várias atividades que estão contidas na atividade de notas. A atividade de notas inclui
tanto o reconhecimento de firmas, que são reconhecimentos das assinaturas, que pode ser assinaturas, reconhecimento de firmas simples, né, que é reconhecimento de firma com valor econômico, em documentos com valor econômico ou sem valor econômico, ou reconhecimento de firmas por autenticidade, que é aquele que faz, que a assinatura é lançada na frente de ou do tabelião ou de algum preposto, que é algum funcionário do cartório, né, e lançado num livro, né, para reconhecimento de firma por autenticidade, que é esse que você tá se referindo, que é o que a gente faz para alguns documentos que exigem esse tipo de reconhecimento de firma, como o documento de transferência de veículos. E hoje tem um movimento no judiciário da desjudicialização, que hoje que eu falo já há algum tempo, desde a Constituição de 88 já vem se pensando isso, que ao judiciário, o que é do judiciário? O judiciário pressupõe o litígio. Ao juiz cabe impor a vontade da lei. Ao juiz cabe substituir a vontade das partes porque não há consenso. Então, tudo aquilo que haja consenso em todas as questões em que as partes podem decidir por elas mesmas, pode ser feito no extrajudicial. Então, está sendo passado aos poucos para o extrajudicial. Então, nós hoje fazemos divórcios. No meu caso, eu acredito que a separação ainda persiste, mesmo depois da emenda constitucional 66, muito embora alguns colegas compreendam que deixou de existir a separação depois da emenda constitucional número 66, eu entendo que existe, que persiste existindo no sistema jurídico brasileiro, e eu tenho, essa é uma atribuição maravilhosa do tabelião, que é a independência funcional, e para mim, então, eu continuo fazendo separação extrajudicial. Nós fazemos inventários, hoje os inventários, inclusive, podem ser feitos, mesmo que haja incapazes, desde que com autorização judicial, incapazes não, desde que haja testamento com autorização judicial, e mesmo que haja incapazes, se tiver sido resolvidas as questões referentes ao incapaz, já em juízo, tá? Hoje a gente faz também cartas de sentença, então as pessoas não precisam ficar esperando a secretaria do fórum, né, para fazer uma carta de sentença. Então, mesmo expedida uma decisão judicial, os autos podem ser retirados do fórum e levados para um cartório para fazer a carta de sentença. A gente faz também, hoje, a questão dos apostilamentos dos documentos, que é a gente dar a possibilidade, atribuir a possibilidade da utilização de um documento feito no Brasil para utilização no exterior, né, que é fenomenal. A gente, por ser signatário de uma convenção internacional, né, a gente consegue, hoje, sem precisar de consulado, sem precisar de apostilamento, sem precisar de consularização, a gente faz o apostilamento num cartório de notas e esse documento vai ter validade em todos os países que são signatários dessa convenção internacional. A gente também pode fazer mediação, os tabeliães também podem fazer mediações e conciliações. Ou seja, hoje o cartório faz procurações também, que sempre faz as escrituras de todos os negócios jurídicos, né? Faz atas notariais, o que é um instrumento que tem ganho muita força, né, no meio jurídico, porque é uma prova pré-constituída, né, que é produzida pelo tabelião que tem fé pública
Então, o tabelião, através dos seus sentidos, percebe, né, um acontecimento da vida e relata num instrumento que se chama ata notarial, algum acontecimento, e porta por fé que aquilo aconteceu. E esse documento é levado ele é produzido por solicitação da parte para ser utilizado, se e quando necessário, num processo futuro. Então, é uma ferramenta que tem sido utilizada muito, principalmente em reuniões de assembleia de empresas, em assembleias condominiais, em reuniões entre pessoas, né, que possa vir a ser causar questões de prejuízo entre as partes. JP, desculpe, mas o legal ela acabou de colocar no final, o que é bacana. Atende os condomínios, as assembleias, porque hoje em dia se tem muitos condomínios, vários condomínios na região toda. Então isso é muito bacana. Então parabéns. E uma coisa que eu também gostei muito você falando é a questão, não é questão da concorrência, mas é um companheiro de trabalho que tem uma outra empresa, mas essa forma que você falou, isso traz que o jeito que você trouxe é muito bacana. Mas essa questão da JP de condomínios, hoje em dia, está crescendo cada dia mais condomínios nas cidades. E isso é bacana, que você mostra que você tem esse trabalho para esses condomínios. Então a gente aproveita com esse elogio sincero do meu amigo Rafael, agradecer aqui no estúdio a sua participação, a sua presença, e fica à vontade para a sua consideração final aqui. Eu quero agradecer tanto ao Rafael, quanto ao JP, né, quanto a todos que estão assistindo, né, a Mojiplay. Eu quero agradecer a Ana também, que está aqui nos dando assessoria, né, a Devlin, que está aqui nos assistindo, né, e dizer que eu estou à total disposição, né, agradecer também a minha equipe, né, a equipe da primeira tabeliã de notas e protestos de Itapira. Sem vocês, não seria possível eu atender e prestar o serviço que eu presto, né? Eu quero agradecer também a todos os clientes, usuários do cartório, né? Muito obrigada por tudo. Sem vocês, nós não seríamos nada, né? Então, quero agradecer a Deus também, porque sem Ele eu não conseguiria prestar o serviço de qualidade que eu tenho tentado prestar, e a cada dia mais pretendo estar atualizada e me esforçando para atender a todas as necessidades possíveis, tá? Estou aqui à disposição sempre que for necessário, possível, né? Vamos continuar batendo papo. Tá certo, encerramos aqui mais uma edição do programa Personalidades e Destaques. Obrigado, Rafael, obrigado, Ana Rodrigues, a participação da nossa companhia, da Devlin, tua filha. E, claro, agradecer meu querido Gil Costa e a Mariane Regina pelo apoio externo. Continue sempre acompanhando o nosso trabalho. Nós ficamos muito gratos, está salvo aí nas nossas plataformas. Amanhã, falo agora, mas a gente vai reprisar essa entrevista hoje às 20h15. E amanhã estaremos reprisando também na Rádio Clube de Itapira M930, no comando do Francisco Carlos. Muito obrigado, pessoal. Casa das Telhas e Madeireira. Cobre qualquer orçamento. Aceita todo tipo de cartão de crédito. Tradição, qualidade e credibilidade no mercado de telhas e madeiras. Casa das Telhas e Madeireira. Avenida Cira Aparecida Vieira Serra 219. Telefone 3863-2048. Combal. Variedade de modelos e ótimos preços em ventiladores, calçados para trabalho com tecnologia alemã e biqueira de PVC. Tudo em elétrica e iluminação para a sua residência ou comércio. Avenida Brasília 340, Jardim Magali. 3863-5024.
Colégio Objetivo Itapira. Matrículas abertas. Informações 3863-3303, WhatsApp 99930-4672 ou acesse objetivoitapira.com.br. Funerária Itapirense. Plano Assistencial Aliança Familiar. Descontos em médicos, dentistas, exames, fisioterapia. 3863-6819, 3863-6820. Rua Rui Barbosa, 123. Mãos que guiam e orientam nas horas difíceis. Laboratórios Medilabor e Italab. Excelência em exames laboratoriais, inclusive para Covid. Supervisão da doutora Roberta Carmona. Rua Duque de Caxias, em frente ao Pronto Socorro da Santa Casa. Fones 3863-1472 e 3843-2807. Moi Pneus, revenda autorizada Michelin, centro automotivo de revenda de pneus, alinhamento, balanceamento, suspensão, acessórios, tudo com excelente atendimento, economia e serviços de primeira. Loja 1, Avenida Castro Alves, 253, Itapira. Loja 2, Avenida Mogi Guaçu, 3477, na divisa Mojimirim-Mogi Guaçu. E loja 3, Rec Center, Rua Helena de Moraes Trane, 506, Parque Santa Bárbara, em Itapira. Cristália, um complexo industrial, farmacêutico, farmoquímico, biotecnológico e de pesquisa. Desenvolvimento 100% brasileiro. Seu portfólio tem 350 medicamentos em cerca de 500 apresentações. Cristália, sempre um passo à frente. Pesqueiro Recanto do Trevo. Que tal uma boa pescaria em um lugar lindo e familiar, com farta variedade de espécies e reposição contínua? O local perfeito para momentos relaxantes é Pesqueiro Recanto do Trevo, no final da Rua Lindóia.